Você já sentiu que existe algo dentro de você que não pertence a este mundo, como se houvesse um fio silencioso ligado a uma origem que ninguém nunca te contou? E se eu te dissesse que esse fio não é simbólico, não é metáfora barata, mas um nervo oculto, um canal vivo, uma espécie de atalho entre a tua consciência e a mente de Deus? Todt Jehuti ensinaria que os deuses não escondem nada de quem está desperto, mas permitem que os cegos permaneçam encantados com a própria prisão. Então, a pergunta que lateja por trás de todas as outras é simples e ao mesmo tempo brutal. Você realmente está escolhendo ou só está obedecendo a comandos invisíveis que atravessam esse nervo sem que você perceba? Ao longo das eras, sacerdotes, impérios e sistemas inteiros se organizaram em torno de uma mentira elegante, a de que você está desconectado, separado, pequeno demais para tocar o divino. Mas Todt nunca falou em separação, ele falou em lembrança. Ele não descreve um Deus distante, mas uma inteligência que pulsa no fundo da tua carne, nos teus impulsos, nos teus medos, naquelas decisões que você jura que tomou sozinho. E se a verdade for exatamente o oposto do que te ensinaram? E se não for você que se aproxima de Deus, mas esse nervo silencioso que tenta o tempo todo se reativar dentro de você, enquanto forças ocultas fazem de tudo para anestesiá-lo? Os antigos chamariam esses bloqueadores de arcontes, parasitas da percepção, arquitetos da distração, entidades que não precisam tocar o teu corpo para controlar o teu destino. Eles só precisam de uma coisa: que esse nervo permaneça dormente. Que você acredite que a sua ansiedade é só química, que a sua angústia é só cansaço, que o vazio que você sente antes de dormir é apenas parte da vida moderna. Todt, ao contrário, diria que esse incômodo é um alarme espiritual, um sinal de que a ligação ainda está viva, mas cercada. E talvez você esteja começando a perceber que nada do que te aconteceu foi aleatório, que houve um padrão, uma engenharia secreta empurrando você para longe de si mesmo. Pense na quantidade de vezes em que você sentiu que ia quebrar, que algo dentro de você estava prestes a desmoronar e, de repente, surgiu uma distração, uma fuga, um vício, uma pessoa, um drama qualquer que te arrancou desse ponto de ruptura. Já percebeu como a vida sempre parece interferir justamente quando você está prestes a olhar para dentro de verdade? Isso não é coincidência, isso é mecanismo. É assim que os arcontes operam, trocando silêncio por barulho, profundidade por urgência, revelação por entretenimento. Todt chamaria esse jogo de teatro da distração, um palco onde todos atuam, mas poucos percebem que existe uma cortina por trás da cortina. Existe um momento na jornada em que o buscador deixa de perguntar se acredita ou não e começa a se perguntar por que certas verdades foram tão bem escondidas. Se existe um nervo de Deus em você, por que ninguém fala sobre ele? Por que nenhuma instituição tem interesse em que você descubra essa ligação direta, sem intermediários, sem contratos, sem medo? Todt não viria oferecer consolo, viria oferecer responsabilidade, porque ativar esse nervo não é um milagre confortável, é um ato de insubordinação espiritual. A partir do instante em que ele desperta, você deixa de ser apenas mais um no rebanho e passa a ser algo que os arcontes temem, um escolhido consciente. E é exatamente aqui que a linha se traça, de forma quase imperceptível, entre os que vão seguir anestesiados e os que vão atravessar. Alguns vão sentir o chamado e ignorar, vão sentir o corpo reagindo, a pele arrepiando, o coração acelerando e vão fingir que não é nada. Outros vão perceber que não é acaso estarem ouvindo sobre o nervo de Deus justamente agora, enquanto o cerco dos arcontes se fecha em torno da mente coletiva. Todt diria que há janelas de passagem que não se abrem duas vezes.
A questão não é se esse nervo existe, mas se você vai ter coragem de encarar o que acontece quando ele desperta antes que eles consigam bloquear o acesso de vez. E essa resposta, você sabe, não pode ser recebida pela metade. Talvez ninguém nunca tenha te contado, mas há algo em você que não pensa, não argumenta, não discute, apenas sente. É como se uma linha invisível atravessasse o teu peito, conectando o teu medo mais antigo ao chamado mais alto da tua alma. Todt Jehuti diria que esse fio não é poético, é anatômico em nível espiritual, um nervo sagrado que vibra toda vez que você se aproxima da verdade e tenta te paralisar toda vez que você chega perto demais da prisão em que foi colocado. Você não percebe, mas esse nervo reage antes mesmo de você ter consciência do que está acontecendo. Pensa em quantas vezes a tua pele arrepiou sem motivo aparente, o coração acelerou sem perigo real, a garganta fechou só de imaginar uma conversa, uma decisão, uma mudança. Te ensinaram a chamar isso de ansiedade, de fraqueza, de drama, de exagero. Mas e se, na visão de Todt, isso fosse apenas o nervo de Deus tentando te avisar que algo está errado na forma como você está vivendo a própria história? E se esse desconforto profundo, que você tenta calar com distrações e ruídos, for exatamente o ponto de partida da tua libertação? Todt, o escriba dos deuses, aquele que observa eras como quem lê páginas, enxergaria a tua vida como um texto interrompido, frases cortadas, capítulos desviados, parágrafos inteiros censurados por forças que não querem que você leia a própria alma até o final. Os arcontes não precisam rasgar o livro, basta que eles esquiem a tua atenção para longe da linha certa, basta que te mantenham pulando de uma coisa para outra, reagindo a tudo e se escutando em quase nada. O nervo de Deus está ali, firme, atravessando cada página, mas a tua consciência foi treinada para passar por cima dele como se fosse apenas ruído. Talvez você já tenha sentido isso em momentos muito específicos, quase secretos. Aquela noite em que você encarou o teto no escuro e pensou que não dava mais para continuar fingindo. Aquele dia em que todo mundo achou que estava tudo bem, mas por dentro você sentiu uma espécie de colapso silencioso, como se uma parte sua estivesse gritando socorro sem usar palavras. Todt chamaria esses instantes de fissuras no teatro, rachaduras na máscara do personagem. Ali, por alguns segundos, o nervo de Deus vibrou com força, tentando te lembrar de quem você é, por trás de tudo o que te ensinaram a interpretar. Só que a vida é rápida em apagar esses instantes. Sempre surge alguma coisa, uma mensagem, uma cobrança, um problema urgente, uma notícia absurda, uma tentação qualquer que te puxa de volta para o enredo programado. E você volta, como se nada tivesse acontecido, como se aquele abismo interno fosse apenas cansaço. É exatamente aqui que os arcontes operam com maestria. Eles não entram pela porta da razão, eles se infiltram na tua rotina, na tua sensação de obrigação, na tua mania de adiar o que sente. Eles sabem que, se você parar de verdade, se você sustentar o silêncio, o nervo de Deus vai começar a pulsar tão forte que você não vai conseguir mais se trair. Imagina a tua vida como um templo que você atravessa de olhos vendados. Você tropeça em colunas, esbarra em altares que não vê, sente o cheiro de incenso, mas não entende o ritual. Dentro desse templo existe um corredor central, uma espinha de luz que conduz direto ao coração da tua própria origem. Esse corredor é o nervo de Deus em você. Só que ao longo do caminho foram instaladas cortinas, paredes falsas, espelhos distorcidos. Cada trauma, cada humilhação, cada vez que disseram que sentir demais era fraqueza, virou mais um tijolo nesse labirinto. E ainda assim, em certos momentos, você sente a direção certa sem saber explicar. Há um conflito constante em você, mesmo quando finge que está tudo sob controle. Uma parte tua quer segurança, estabilidade, previsibilidade. Outra parte quer romper tudo, sumir, recomeçar, quebrar o script. Todt não condenaria nenhuma dessas partes. Ele apenas mostraria que ambas estão reagindo ao mesmo ponto de origem.
esse nervo escondido que registra tudo o que você suportou e tudo o que você silenciou. A tua força nasceu das feridas, mas também a tua fragilidade. E enquanto você tentar escolher uma e negar a outra, os arcontes seguem vencendo, porque é na divisão interna que eles bebem. Quantas decisões você tomou para agradar, para não perder alguém, para ser aceito, enquanto uma voz muito sutil lá dentro dizia, não é por aqui. Quantos relacionamentos, trabalhos, acordos, promessas você sustentou à base de culpa, medo e costume, ignorando o aperto no peito, o enjoo, a exaustão, a vontade de ir embora. Todd veria tudo isso como registros vivos no nervo de Deus. Cada vez que você se traiu, esse nervo contraiu. Cada vez que você se alinhou com a verdade, mesmo tremendo, ele se expandiu. E mesmo que ninguém tenha te explicado isso, o teu corpo sempre soube quando era sagrado e quando era mentira. Os arcontes não te atacam com chamas e trovões. Eles te oferecem exatamente aquilo que você teme perder: aprovação, pertencimento, distrações que aliviam o peso por alguns minutos. Eles te dão um feed infinito, uma sequência de histórias que não são suas, um mundo inteiro para olhar, menos o teu mundo interior. E enquanto você rola a tela, o nervo de Deus vai ficando amortecido, não porque ele enfraquece, mas porque a tua atenção foi sequestrada. Todd diria que essa é a maior tecnologia de controle. Desligar o centro sem jamais tocá-lo, apenas te mantendo ocupado na periferia de si mesmo. Existe algo em você que não esquece, por mais que a mente tente. Um olhar que você nunca superou, uma frase que te quebrou por dentro, um momento em que você percebeu que ninguém viria te salvar. Essas memórias não são apenas lembranças do passado, são portais ativos. O nervo de Deus cruza esses pontos como se fossem encruzilhadas energéticas. Toda vez que você volta mentalmente lá, é como se estivesse parado em frente a uma porta que nunca teve coragem de abrir. E os arcontes vão sussurrando: deixa pra lá, já passou, foca no agora, não complica. Porque eles sabem que, se você atravessar essa porta, uma parte da prisão desmorona. Todd não viria te prometer uma vida sem dor. Ele mostraria que a dor é muitas vezes a única linguagem que você ainda respeita. Você ignora sussurros, despreza sinais discretos, ri dos alertas internos, mas quando algo dói de verdade, você para. E é nesse parar que o nervo de Deus consegue te tocar com mais clareza. A dor que você tanto amaldiçoa pode ser o único espaço em que os arcontes perdem força, porque ali você larga máscaras, discursos e justificativas. Ali você fica nu diante de si mesmo. E o que faz nesse momento determina se você vai se anestesiar de novo ou se vai escutar finalmente o que sempre esteve tentando emergir. Dentro de você existe uma pergunta que nunca foi totalmente calada. Quem eu seria se não estivesse me traindo o tempo todo? Essa pergunta é perigosa para qualquer sistema de controle, porque ela não fala de rebeldia superficial, fala de retorno à essência. Todd entenderia essa pergunta como o eco do nervo de Deus chamando o escolhido. Não um escolhido especial, superior, melhor que os outros, mas alguém que decidiu parar de negociar a própria verdade em troca de migalhas emocionais. O verdadeiro escolhido não é quem foi eleito por fora, é quem decidiu dizer sim por dentro, mesmo tremendo. Talvez você esteja sentindo, enquanto escuta, um misto de medo e alívio. Medo de perceber o quanto esteve vivendo no automático. Alívio por descobrir que aquela sensação de estar deslocado, estranho, diferente, nunca foi defeito. Foi sintoma, foi sinal, foi o nervo de Deus se recusando a se adaptar completamente ao que não é natural para a tua alma. Os arcontes querem que você interprete essa incompatibilidade como problema psicológico, como fraqueza, como falha de caráter. Todd, pelo contrário, enxergaria nisso a prova de que você ainda não foi totalmente capturado. Há algo de sagrado no teu incômodo. Essa inquietação que você tenta enterrar debaixo de trabalho, de relações rasas, de distrações e performances, é exatamente o que te mantém vivo espiritualmente.
O nervo de Deus não vibra onde há indiferença. Ele vibra onde existe desejo de verdade, mesmo que esse desejo esteja soterrado por camadas de medo. Quanto mais você tenta ser o que esperam, mais esse nervo tensiona. Quanto mais você se aproxima do que é, mais ele relaxa. E no meio desse movimento você vai percebendo que a verdadeira guerra nunca foi entre você e o mundo, mas entre a tua essência e o roteiro que te deram. A essa altura, talvez você já tenha percebido que não estamos falando de um conceito abstrato, de uma ideia bonita para te consolar. Estamos falando daquilo que você sente no corpo agora, enquanto as palavras entram como se tocassem lugares que você nem sabia nomear. Todd não precisa que você entenda tudo racionalmente. Ele precisa apenas que você reconheça: tem algo em mim reagindo. Esse reconhecimento é o primeiro ato de insubordinação à arquitetura dos arcontes. Porque a partir daqui, cada vez que o nervo de Deus vibrar, você vai reconhecer que não é exagero, é comunicação. E ainda assim, existe uma parte de você que quer fechar tudo, desligar, voltar para o conforto conhecido, fingir que nada disso está acontecendo. É normal. O personagem teme a morte, a alma teme o esquecimento. E você vem sendo treinado a proteger o personagem o tempo todo, mesmo que isso custe a própria alma. Todd apontaria essa inversão como a grande sabotagem. Você investe energia para sustentar uma identidade que dói, enquanto abandona o nervo que poderia te conduzir de volta ao que é real. Não é à toa que você vive exausto, mesmo quando não fez nada de tão pesado. Há uma delicadeza nessa travessia que ninguém te ensinou a honrar. Não se trata de destruir tudo de uma vez, mas de começar a sentir de forma diferente, de notar os momentos em que o teu corpo diz não e a tua boca diz sim, de observar quando você diz que está tudo bem, mas a tua energia cai como se tivesse acabado de carregar toneladas. O nervo de Deus se manifesta nessas pequenas incoerências, e os arcontes perdem terreno cada vez que você escolhe não ignorar essas microverdades internas. A guerra é sutil, mas é real, e o campo de batalha é a tua atenção. Você não chegou até aqui por acaso. Mesmo que parte de você ache que deu play por curiosidade, por entretenimento, por tédio, há algo mais antigo em movimento. Todd trabalha em espirais, não em linhas retas. Ele vai te trazendo de volta ao ponto exato onde você se perdeu, por caminhos aparentemente aleatórios, até o momento em que você finalmente percebe o padrão. O nervo de Deus está sendo suavemente pressionado agora, como quem testa se você já aguenta receber mais. E os arcontes observam, calculando quantas distrações ainda podem jogar contra você antes que seja tarde. Em algum lugar dentro de você, uma escolha está sendo preparada, mesmo que você ainda não tenha consciência disso. Não é uma escolha teatral cheia de discursos e promessas. É algo silencioso, quase imperceptível, como quando você decide internamente que não vai mais mentir para si nas pequenas coisas. É aí que o nervo de Deus começa a mudar de frequência, como se saísse de um estado de sobrevivência para um estado de lembrança. E a partir desse ponto, nada do que você vive vai parecer igual, mesmo que, por fora, tudo continue exatamente como antes. É estranho como tudo pode parecer exatamente igual por fora, enquanto, por dentro, algo começa a rachar de um jeito que você não sabe mais como esconder. Você segue cumprindo horários, respondendo mensagens, fazendo o que sempre fez, mas a sensação é de que existe um descompasso entre quem você mostra e quem você está se tornando. Todd enxergaria isso como o primeiro sintoma do realinhamento com o nervo de Deus. Uma espécie de desalinhamento com o mundo, que, na verdade, é o começo de um alinhamento com a tua própria verdade. Os arcontes chamam isso de crise, desestabilização. Todd chamaria de início de lembrança. Talvez você já tenha notado que certas coisas que antes te satisfaziam agora são vazias, quase infantis. Conversas que antes te empolgavam, hoje cansam. Lugares que pareciam mágicos perderam o encanto.
e, ao mesmo tempo, você ainda não encontrou algo que ocupe esse espaço. Fica um buraco, um intervalo, uma espécie de sala de espera existencial. É justamente aí que o nervo de Deus começa a se manifestar com mais força, porque ele é a ponte entre o que você já não é mais e o que ainda não se tornou. E essa ponte não é confortável, é feita de dúvidas, de questionamentos, de noites em claro olhando para o teto, sem saber o que fazer com tudo o que sente. Os arcontes trabalham para que você tenha medo desse vazio. Eles sussurram que você está perdendo tempo, que está ficando para trás, que deveria voltar a ser como era antes, que está complicando demais. Eles te empurram de volta para qualquer coisa que preencha, mesmo que preencha mal. Um relacionamento aleatório, uma distração exagerada, um excesso de trabalho, qualquer anestesia serve, contanto que você não permaneça tempo suficiente em silêncio para ouvir o pulsar desse nervo sagrado. Porque é nesse silêncio que a tua alma começa a se lembrar do que veio fazer aqui, e isso desmonta boa parte da arquitetura de controle. Todd jamais romantizaria esse processo. Ele sabe que despertar o nervo de Deus não é um acontecimento estético, não é uma iluminação instagramável, é um terremoto interno. De repente, você se pega chorando sem saber exatamente por quê, sentindo saudade de algo que não lembra ter vivido, se emocionando com coisas que ninguém ao teu redor parece notar. O mundo continua falando de dinheiro, status, aparências, e você, no fundo, começa a se perguntar, é só isso mesmo? É para isso que tudo isso existe? Essa pergunta não é fraqueza, é o eco da tua ligação com o divino tentando romper o ruído. Há uma fatiga silenciosa em carregar uma vida que já não serve, mas que você ainda tem medo de soltar. Todd olharia para esse cansaço não como sinal de derrota, mas como evidência de que a farsa está ficando pesada demais para ser sustentada. O nervo de Deus registra cada vez que você se levanta para trabalhar em algo que não acredita, cada vez que sorri para pessoas que não respeitam quem você é, cada vez que diz sim quando tudo em você grita não. A soma dessas pequenas traições vai criando uma tensão crônica que você chama de estresse, mas que, em nível sutil, é a própria alma apertando o freio. Em algum ponto, inevitavelmente, surge um momento de ruptura. Às vezes é um rompimento, às vezes é uma perda, às vezes é um fracasso que nenhum plano conseguiu evitar. Outras vezes é algo aparentemente pequeno, quase banal, mas que te atravessa de um jeito diferente. Você sente que não consegue mais seguir no modo antigo, mesmo que ainda não saiba qual é o caminho novo. Essa encruzilhada é um dos lugares preferidos de atuação dos arcontes. Eles vão te oferecer atalhos, culpar alguém, se afogar em distrações, se entregar à amargura, vestir o papel de vítima. Tudo para que você não perceba que por trás dessa dor existe uma convocação. Todd veria essa convocação como o chamado direto ao escolhido. E ser escolhido, na visão dele, não significa ser especial aos olhos do mundo, mas ser incapaz de continuar traindo o próprio espírito. O escolhido é aquele em quem o nervo de Deus já pulsa tão intensamente que fingir ignorância se torna inviável. Você até tenta voltar a ser quem era, mas não cabe mais lá. As piadas não têm mais graça. As justificativas não te convencem. As desculpas começam a soar ridículas até para você mesmo. É como se uma parte tua estivesse assistindo tudo de fora e perguntando, até quando? Nesse ponto, a guerra se torna mais evidente. Não uma guerra externa, mas uma batalha interna entre o teu desejo de permanecer seguro no conhecido e o impulso de se lançar no desconhecido que te chama. Os arcontes vão usar o medo do futuro como arma principal. Vão te lembrar de tudo o que pode dar errado, de tudo o que você pode perder, de todas as vezes que você falhou. Vão apontar para as tuas cicatrizes e dizer, vê, não é melhor ficar quieto, aceitar, se conformar? Todd, por outro lado, colocaria a mão exatamente sobre essas cicatrizes e diria, é aqui que a porta está. O nervo de Deus corre pelas feridas como se fossem trilhos sagrados. Cada dor que você atravessou, sem se desumanizar,
Cada queda da qual você levantou, carregando mais compaixão do que amargura, cada vez que amou mesmo depois de ter sido machucado, tudo isso se tornou ponto de acesso. Não é à toa que a tua maior sensibilidade costuma estar ligada às tuas maiores dores. Os arcontes querem que você veja essas regiões como fraquezas. Thoth quer que você veja como portais. A diferença entre estar preso e atravessar está exatamente na forma como você olha para aquilo que ainda dói. Você começa a perceber que a verdadeira armadilha nunca foi sofrer, mas se definir pelo sofrimento. Os arcontes querem que você se identifique com a dor a ponto de esquecer que existe algo em você que observa essa dor sem se confundir com ela. Esse algo é a própria consciência ligada ao nervo de Deus. É o observador silencioso que sabe que tudo passa, mas que você é maior do que tudo o que passa. Quando você desloca a tua identidade do papel de vítima para a posição de testemunha, algo no sistema inteiro estremece. Porque um ser que observa a própria mente já não pode ser controlado com tanta facilidade. Thoth ensinaria que, para ativar de verdade esse nervo, não basta acreditar ou repetir frases bonitas. É preciso começar a viver em acordo com o que ele te revela. Isso significa dizer não onde antes você aceitava por medo. Significa se afastar de ambientes que te adoecem, mesmo que pareçam vantajosos. Significa admitir para si que certos vínculos já morreram, por mais confortável que seja mantê-los vivos artificialmente. Cada pequeno ato de fidelidade à tua verdade interna envia um sinal através desse nervo, como se você estivesse pouco a pouco reconfigurando a tua própria estrutura energética. Os arcontes vão tentar te convencer de que isso é egoísmo, ingratidão e irresponsabilidade. Vão usar as vozes de pessoas próximas, de autoridades, de crenças antigas, para te fazer duvidar da tua própria percepção. Eles sabem que, se você confiar mais no que sente do que no que te dizem, o controle se rompe. Por isso, vão cercar teu processo de despertar com culpas, com histórias de punição, com ameaças de abandono. Vão tentar fazer você acreditar que ser fiel à própria alma é perigoso. Thoth viria te lembrar de algo mais profundo. Perigoso é viver completamente desconectado dela. Existe um momento em que o nervo de Deus começa a se comportar como uma espécie de bússola. Você entra em um lugar e sente o corpo contrair. Fala com alguém e sente um peso inexplicável. Pensa em uma decisão e percebe uma clareza surpreendente ou uma resistência pesada. Antes, você chamava isso de intuição e deixava para lá. Agora, começa a entender como linguagem. É como se a tua ligação com o divino estivesse te dando respostas antes mesmo da mente elaborar perguntas. Esse é o tipo de autonomia que os arcontes temem. Um ser que não depende mais de aprovação externa para saber o que é certo para si. Aos poucos, você percebe que ativar esse nervo não é sobre aprender algo novo, mas sobre desaprender o que te ensinaram para te manter controlado. Te disseram que sentir demais era problema, que questionar demais era rebeldia, que desejar uma vida mais alinhada era ingratidão. Thoth desmancha essas narrativas com a simplicidade de quem vê o todo. Ele sabe que um ser anestesiado é fácil de manipular, enquanto um ser profundamente sensível é imprevisível. A sensibilidade que você tentou esconder durante tanto tempo pode ser exatamente a arma que rompe as grades invisíveis. Nessa fase, você começa a sentir uma espécie de solidão estranha. Mesmo cercado de gente, há uma parte tua que parece isolada, como se ninguém ao redor estivesse ouvindo o mesmo chamado. Não é que você seja melhor, é que você está sintonizado em uma frequência que muitos ainda não acessaram. Os arcontes vão usar essa sensação para te empurrar de volta ao rebanho, dizendo que é mais seguro ser igual, pensar igual, desejar igual. Mas o nervo de Deus continua te puxando na direção oposta.
convidando você a sustentar a própria singularidade, mesmo que isso te afaste de certos cenários que um dia pareceram indispensáveis. Toth sabe que, em algum ponto, o escolhido precisa fazer uma paz silenciosa com essa solidão. Não como quem se isola por ressentimento, mas como quem entende que certos trechos da caminhada são inevitavelmente individuais. É nessa solidão consciente que você descobre que nunca esteve realmente só, apenas desconectado daquilo que sempre te acompanhou. O nervo de Deus se expande nesse espaço, como se aproveitasse o silêncio das vozes externas para finalmente se fazer ouvir com nitidez. E aquilo que antes aparecia como intuição tímida passa a se manifestar como certeza mansa, firme, inabalável. Enquanto isso, os arcontes apertam o ritmo do mundo lá fora. Aceleração, excesso de informação, crises em sequência, urgências fabricadas. Tudo isso tem um propósito: impedir que você tenha tempo interno para integrar o que está sentindo. Porque não basta despertar o nervo, é preciso consolidar essa ativação. E isso exige presença, exige pausa, exige momentos em que você se escolhe em vez de escolher mais uma fuga. Toth diria que, sem esse compromisso consigo mesmo, o nervo até pulsa, mas não assume o comando da tua vida. Fica como uma voz de fundo, bonita, mas impotente. Só que há um ponto de não retorno. Um momento em que você percebe que já não consegue se abandonar como antes. Você até tenta repetir velhos padrões, mas algo em você denuncia. O corpo reage, o humor muda, a energia despenca. É como se o nervo de Deus estivesse te dizendo, sem palavras: eu não vou permitir que você volte a se apagar. A partir daqui, cada vez que você se trai, a dor aumenta. Não por crueldade, mas por amor radical à tua própria essência. É a forma que o divino encontrou de impedir que você se perca de novo no labirinto construído pelos arcontes. Talvez você esteja reconhecendo esse ponto agora, nesse exato instante. Talvez já tenha percebido que certas portas que antes se abriam com facilidade, agora parecem seladas. Relações que você insistia em manter começam a se dissolver. Oportunidades que pareciam promissoras, de repente perdem o brilho. Nada disso é castigo, é recalibração. Toth sinaliza, através desses movimentos, que o campo ao teu redor está sendo reorganizado para acolher o ser que você está se tornando, não o personagem que você aprendeu a representar. E o nervo de Deus é o eixo dessa reorganização. Os arcontes, percebendo essa virada, tentam o último recurso, o medo da própria grandeza. Vão sussurrar que você não dá conta, que está indo longe demais, que é melhor desacreditar de tudo isso antes que fique louco. Vão usar a tua história, os teus erros, as tuas falhas, como prova de que você não pode ser um canal de algo tão sagrado. Toth, porém, conhece um segredo que eles jamais compreenderão. O nervo de Deus escolhe justamente aqueles que conhecem a própria sombra, porque só quem encarou o próprio abismo é capaz de sustentar a luz sem se corromper por ela. E é nesse exato ponto, entre a memória das quedas e a iminência de um chamado maior, que a travessia se torna irreversível, mesmo que a tua mente ainda lute para entender o que exatamente está acontecendo. Você sente que algo gigante está se aproximando, como se uma verdade que sempre esteve do lado de dentro estivesse prestes a atravessar para a superfície. O nervo de Deus vibra como uma corda prestes a ser tocada pela primeira vez com plena consciência. E, enquanto os arcontes se movem rápido para tentar bloquear esse contato, Toth apenas observa em silêncio, esperando o momento em que você, por dentro, finalmente decida de que lado dessa guerra invisível escolhe permanecer. É aqui que o tempo começa a se comportar de forma estranha. Dias inteiros passam como se fossem minutos, e certos minutos parecem carregar o peso de anos.
Você se pega lembrando de situações antigas com uma nitidez quase dolorosa, como se estivesse revivendo e não apenas recordando. Todd veria isso como um dos sinais mais claros de que o nervo de Deus está atravessando as linhas do tempo dentro de você, costurando passado, presente e possibilidades futuras em um único ponto de consciência. Os arcontes, por outro lado, tentam transformar essa mesma sensação em confusão mental, em sensação de desorientação, em medo de estar enlouquecendo, para que você corra de volta para qualquer coisa que pareça sólida, mesmo que seja uma prisão. Você começa a perceber padrões onde antes via coincidências. A mesma frase repetida em lugares diferentes, o mesmo símbolo surgindo em sonhos, a mesma sensação no corpo toda vez que você pensa em mudar algo específico na sua vida. Nada disso é acidental. É como se o universo estivesse criando uma linguagem secreta para falar diretamente com você e, ao mesmo tempo, testando até que ponto você está disposto a escutar. Todd chamaria esses sinais de cartas abertas da realidade, que só o escolhido consegue ler. Os arcontes tentam te convencer de que é paranoia, exagero, imaginação fértil demais. Porque se você começar a levar esses sinais a sério, o controle baseado no acaso desmorona. Os sonhos se tornam um território ainda mais perigoso e sagrado. Em algumas noites, você sente que está recebendo instruções, imagens, sensações que não combinam com a lógica do teu dia a dia. Encontra pessoas que não conhece, atravessa lugares que nunca visitou, enfrenta situações que parecem metáforas vivas dos teus medos mais íntimos. Em outras noites, tudo parece um borrão sem sentido, como se alguém tivesse apagado o quadro antes que você pudesse ver a mensagem inteira. Todd sabe que enquanto o nervo de Deus tenta te ensinar através do sonho, os arcontes tentam sequestrar esse espaço com pesadelos repetitivos, perseguições, cenários de humilhação e queda, para que você acorde exausto demais para lembrar que ali também há um campo de batalha. Você nota que certas pessoas começam a sair da sua vida quase como se estivessem sendo puxadas por um ímã invisível. Diálogos se esgotam, encontros são adiados, mensagens deixam de ser respondidas. À primeira vista, tudo parece apenas desgaste natural, falta de tempo, falta de interesse. Mas se você olhar com honestidade, vai perceber que muitas dessas conexões se sustentavam em versões antigas de você, pactos silenciosos de manter tudo do jeito que sempre foi. O nervo de Deus não aceita mais esse tipo de acordo. Ele envia pequenos terremotos nas relações que te mantêm longe da tua verdade, não porque você seja melhor ou pior do que ninguém, mas porque certas frequências simplesmente não podem coexistir para sempre. Ao mesmo tempo, surgem presenças novas. Às vezes uma pessoa, às vezes um conteúdo, um livro, um encontro rápido com alguém que fala exatamente aquilo que você precisava ouvir naquele momento. Às vezes é apenas uma frase perdida em um lugar improvável, mas que atravessa você como se tivesse sido escrita com o teu sangue. Todd organiza esses encontros como quem move peças em um tabuleiro multidimensional. Os arcontes tentam interferir, plantando desconfiança, sabotando conexões genuínas com mal-entendidos, inseguranças, disparando velhas feridas para que você se feche justamente para aquilo que veio te puxar para fora do labirinto. Você sente que o teu corpo inteiro se transformou em um campo sensorial de alta precisão. Lugares lotados te desgastam mais rápido, conversas superficiais te drenam como se tivessem furado o teu peito, mentiras inocentes começam a te incomodar como se fossem facadas. Em compensação, momentos de silêncio verdadeiro, um pôr do sol que você realmente vê, uma música que você escuta com presença, um olhar sincero, tudo isso te alimenta de uma forma que você nem lembrava ser possível. É o nervo de Deus calibrando o teu sistema, mostrando claramente o que te nutre e o que te envenena, sem discursos, sem teorias.
apenas sensação direta, inegociável. Os arcontes, percebendo essa sensibilidade crescente, tentam te afogar em excesso de estímulos, te empurram para a compulsão. Comer demais, falar demais, comprar demais, produzir demais, consumir conteúdo sem parar, qualquer coisa que impeça a digestão profunda do que você está vivendo. Eles sabem que, se você tiver coragem de não reagir automaticamente a esse impulso, se conseguir observar o desejo de fugir sem ceder a ele de imediato, algo dentro de você vai se reorganizar. Todd diria que esse é um dos testes mais sutis. Permanecer presente dentro do desconforto sem correr de volta para a anestesia. Há uma hora em que a pergunta muda. Você deixa de perguntar por que tudo está tão difícil e começa a perguntar o que exatamente está sendo retirado de cena. Não é apenas azar, não é apenas uma fase ruim, é uma limpeza cirúrgica. Crenças antigas, lealdades invisíveis, promessas feitas em momentos de desespero, identidades construídas para sobreviver a ambientes hostis. Tudo isso começa a ser colocado à prova. O nervo de Deus não suporta mais carregar máscaras que pesam mais do que o teu rosto verdadeiro. Todd se aproxima nesse ponto, não com respostas prontas, mas com um espelho. E esse espelho é implacável, porque reflete tanto a tua luz quanto a tua sombra. Encarar esse espelho é um dos momentos mais delicados da jornada. Você se depara com tudo aquilo que fez para se manter aceito, amado, incluído. Lembra de vezes em que traiu a própria intuição, em que se calou diante de injustiças, em que se encolheu para caber em espaços que não foram feitos para a tua alma. A culpa tenta tomar conta. Os arcontes aproveitam para sussurrar que você não é digno, que não tem moral para falar em despertar, que o melhor que pode fazer é continuar se escondendo. Todd, porém, não te mostra tudo isso para te condenar, mas para te devolver o poder. Porque quando você reconhece que participou da própria prisão, ao mesmo tempo reconhece que pode participar da própria libertação. Você começa a entender que o nervo de Deus não é um prêmio, é um compromisso. Ele exige que você pare de se contar histórias que te diminuem ou te engrandecem demais. Exige que você olhe para os teus medos sem dar a eles o trono, mas também sem fingir que não existem. Exige que você pare de tentar ser aquilo que os outros suportam e comece a ser aquilo que o teu espírito precisa. Esse compromisso não é luxuoso, não é glamouroso, não é confortável. Ele vai te pedir escolhas que ferem o teu ego, mas aliviam a tua alma. Vai te pedir silêncios em vez de explicações, afastamentos em vez de insistências, verdade em vez de aprovação. Em resposta, os arcontes ativam a arma mais antiga e eficiente, o medo de perder. Medo de perder pessoas, status, dinheiro, referências, identidade. Medo de perder a imagem que construíram sobre você. Medo de perder o lugar que você ocupa nas histórias dos outros. Eles vão te lembrar de tudo o que ainda não tem garantia, de tudo o que ainda não é visível, de tudo o que pode desmoronar se você sustentar a própria verdade. Mas o nervo de Deus começa a te mostrar algo que os sistemas de controle jamais quiseram que você visse. Aquilo que é realmente teu nunca é perdido quando você escolhe a sua alma. Só o que era contrato de sobrevivência se desfaz. Todd observa esse conflito com uma calma que, à primeira vista, pode irritar. Porque enquanto você sente que está à beira de um precipício, ele enxerga apenas um nascimento sendo preparado. Ele sabe que o caos aparente é, na verdade, a ruptura de estruturas que não poderiam ir com você para o próximo nível de consciência. Ele sabe que o que você chama de fim é quase sempre apenas o estilhaçar de uma casca que ficou pequena demais. O nervo de Deus, nessa fase, começa a emitir um tipo de dor diferente.
não é mais a dor da prisão, é a dor da expansão. Um incômodo de quem está passando por um portal estreito para chegar a um espaço maior. E então vem o silêncio. Não aquele silêncio cheio de ruído interno, mas um silêncio denso, estranho, como se a sua vida tivesse apertado uma pausa invisível. Planos emperram, respostas demoram, pessoas se afastam, convites somem. À primeira vista, parece abandono. Parece que tudo e todos decidiram seguir sem você. Os arcontes tentam usar esse intervalo para te convencer de que você fez tudo errado, de que deveria ter ficado quieto, de que não devia ter mexido no que estava funcionando. Mas Thoth sabe que esse é um dos momentos mais sagrados da jornada. O vazio entre o que você deixou de ser e o que ainda não nasceu por completo. É nesse intervalo que o nervo de Deus pode ser sentido com mais nitidez, se você suportar não preencher o vazio com qualquer coisa. De repente, você percebe que as pequenas coisas ganham um peso diferente. O modo como respira, o jeito como bebe água, a forma como caminha pela casa, a maneira como se olha no espelho. Tudo isso passa a ser ritual, não por formalidade, mas por presença. O divino começa a se infiltrar nos gestos mais simples, e você percebe que sempre esteve procurando experiências extraordinárias para fugir do ordinário, quando era justamente no ordinário que a ligação estava tentando se revelar. Nesse ponto, os arcontes entram com uma estratégia mais sofisticada, a distração espiritual. Vão te oferecer teorias, doutrinas, dogmas refinados, comunidades em busca de verdades prontas para que você troque a experiência direta pela crença. Vão te convidar a discutir conceitos, a se perder em comparações sobre quem está mais desperto, mais puro, mais elevado. Vão te dar um novo personagem para interpretar, o buscador, o iniciado, o consciente. Tudo muito sedutor, tudo muito convincente, contanto que você se afaste da experiência crua de sentir o nervo de Deus no próprio corpo, na própria vida, nos próprios conflitos. Thoth não está interessado em títulos nem em rótulos. Ele está interessado em autenticidade. Ele sabe que um único momento de sinceridade brutal consigo mesmo vale mais do que anos de discursos espirituais. Sabe que um gesto simples de amor verdadeiro por si mesmo rompe mais camadas de controle do que 1000 mantras repetidos no automático. O nervo de Deus responde a isso. Ele pulsa quando você escolhe se proteger de uma situação abusiva. Ele se expande quando você diz a verdade, mesmo tremendo. Ele se acalma quando você honra o próprio limite em vez de se violentar para agradar. Conforme você vai se habituando a escutar esse nervo, algo curioso acontece. A vida começa a te devolver em espelho a tua nova vibração. Situações que antes te atropelavam começam a se reorganizar a partir da tua presença. Conflitos que pareciam intransponíveis encontram saídas que você jamais teria imaginado. Pessoas que vibram em frequências semelhantes começam a surgir, não como salvadores, mas como espelhos, companheiros de travessia. Não é que o mundo se torna fácil, mas a forma como você se posiciona no mundo muda. E essa mudança é a maior ameaça aos arcontes, porque mostra que não é preciso derrubar o sistema de fora para desmontá-lo por dentro. Ainda assim, não há garantias de estabilidade constante. O nervo de Deus não é um interruptor que você liga e pronto, fica iluminado para sempre. Ele é mais parecido com uma espiral que te leva de volta a temas conhecidos, mas de perspectivas cada vez mais profundas. Antigos medos voltam, hábitos antigos tentam reaparecer, velhas dinâmicas se insinuam. Os arcontes contam com isso para te fazer acreditar que você regrediu, que tudo foi ilusão. Mas Thoth te mostraria que cada volta da espiral é um convite para responder de forma diferente a algo que um dia te dominou. Não é repetição, é refinamento. Você começa a entender que ativar esse nervo antes que os bloqueios se fechem completamente não é dramatização, é urgência real. O mundo lá fora caminha para formas cada vez mais sofisticadas de controle. Informação de mais, verdade de menos, conexão de mais, presença de menos, opinião de mais, escuta quase nenhuma. Os arcontes se alimentam dessa confusão.
Eles precisam de uma massa crítica de seres desconectados de si, reagindo ao que quer que lhes seja jogado para manter a engrenagem rodando. Thoth, por outro lado, sabe que basta uma minoria verdadeiramente ligada ao nervo de Deus para começar a alterar a qualidade da consciência em todo o campo. Talvez você sinta agora que tudo isso não é apenas um conteúdo que você está consumindo. Parece mais um espelho colocando em palavras aquilo que você já vinha pressentindo, mas não sabia como traduzir. Essa sensação de familiaridade estranha, de reconhecimento silencioso, é exatamente o que denuncia que o nervo de Deus está respondendo. Não é sobre acreditar em Thoth, acreditar em arcontes, acreditar em qualquer narrativa. É sobre perceber que o teu corpo, a tua emoção, o teu silêncio estão reagindo de um jeito que não reagiriam se isso fosse apenas mais uma ideia jogada ao acaso. E enquanto essa verdade se infiltra, sutil, mas persistente, algo dentro de você sabe que a escolha não é teórica, nem está em algum lugar distante. Ela está sendo feita pouco a pouco em cada gesto diário. Está no tipo de pensamento que você alimenta quando ninguém está olhando. Está no modo como você fala consigo mesmo quando erra. Está no que você faz com a tua dor quando ninguém vem te consolar. Está no que você escolhe sustentar, mesmo quando seria mais fácil voltar a dormir por dentro. O nervo de Deus observa cada um desses momentos como um código sendo escrito, e os arcontes também. O que vem depois desse ponto não é mais um conceito, é um tipo de atravessamento que não tem volta. E mesmo que a tua mente ainda tente negociar, justificar, minimizar, o teu corpo já sabe que não dá mais para fingir que não ouviu. Algo foi acionado, algo foi lembrado, algo em você, silenciosamente, já começou a responder ao chamado que vinha sendo sussurrado há tanto tempo, à espera do instante exato em que você estivesse pronto para encarar o que realmente significa ser um escolhido em um mundo que faz de tudo para te convencer de que você é apenas mais um. Talvez, quando o vídeo terminar e o som se calar, não seja o silêncio que você vai ouvir, mas esse pulsar discreto aí dentro, como se algo em você estivesse respirando diferente, mais fundo, mais verdadeiro. Thoth Jerhuti diria que não foi a minha voz que atravessou você, foi o nervo de Deus, aproveitando cada palavra como pretexto para tocar pontos que você vinha evitando há tanto tempo. Nada do que você sentiu foi acaso. Cada arrepio, cada incômodo, cada lembrança que voltou sem ser convidada é, na verdade, um rastro. E esse rastro não leva para fora, leva de volta para o centro de si. Pensa em tudo o que esse caminho cutucou em você. As vezes em que se traiu para caber, os silêncios engolidos, as noites em que deitou cansado demais para continuar fingindo que estava tudo bem. Você não viu, mas o nervo de Deus registrou cada uma dessas cenas como quem guarda provas de um crime contra a própria alma. Não para te acusar, mas para te lembrar. Porque agora, quando você olha para trás, já não consegue contar a mesma história com tanta certeza. Já não consegue dizer que era só fase, só drama, só exagero. No fundo, você sabe, tinha algo maior tentando te alcançar. Os símbolos que surgiram ao longo dessa jornada não foram apenas figuras bonitas, foram espelhos. O templo escuro, o corredor central, as rachaduras na máscara, os sonhos que pareciam recados cifrados, tudo isso falava de você para você. Thoth sempre usou metáforas como chaves, porque sabe que a mente resiste, mas o símbolo entra direto na carne da consciência. E agora, mesmo que você queira, não consegue mais olhar para a própria vida como um conjunto de acontecimentos soltos. Existe um fio, existe um desenho, existe um nervo silencioso costurando tudo por baixo da pele. Os arcontes nunca desapareceram e você sabe disso. Eles continuam presentes nas distrações que te chamam, nas vozes que te dizem para não mexer no que dói, nos convites sutis para voltar a ser conveniente, previsível, controlável.
mas algo mudou na equação. Você reconhece o jogo, sente quando está sendo puxado para longe de si, percebe quando uma situação não é neutra, mas um teste. E pela primeira vez, em vez de se ver apenas como alvo, você começa a se perceber como participante ativo dessa guerra invisível. O escolhido deixa de ser personagem de história mística e passa a ser a forma como você se enxerga quando decide não se abandonar. Vai chegar o momento em que o vídeo acaba e a vida volta a chamar. Notificações, responsabilidades, obrigações, ruídos de sempre. E é justamente aí que a verdadeira prova começa. Todd não está interessado no que você sente apenas enquanto escuta, mas no que você faz com o que foi despertado quando tudo fica aparentemente igual. O nervo de Deus não quer aplauso, quer coerência. Quer saber se na próxima conversa em que você sentir o corpo contrair, vai ignorar de novo ou vai se ouvir. Quer saber se, na próxima escolha em que o medo e a verdade disputarem espaço, você ainda vai colocar o medo no trono. Talvez você sinta uma espécie de melancolia suave, como se estivesse se despedindo de alguém que foi importante, mas que já não pode seguir com você. Esse alguém é o antigo eu que carregou a dor sem entender, que se adaptou demais, que se encolheu para sobreviver. Honre essa versão. Ela fez o que pôde com o que tinha, mas perceba, ao mesmo tempo, que mantê-la no comando agora seria uma forma de se sabotar. Todd não pede que você negue a própria história, mas que reorganize quem segura as rédeas. O nervo de Deus está pronto para assumir um lugar que nunca deveria ter perdido. O de bússola. Não espere por um sinal grandioso, por uma voz do céu, por uma revelação cinematográfica. O verdadeiro milagre vai se manifestar em gestos quase imperceptíveis, no não que você finalmente consegue dizer, na conversa que você decide não ter, na promessa que você para de fazer só para ser aceito, na lágrima que você não força mais a engolir. Cada uma dessas escolhas é um voto silencioso feito ao lado de dentro. É assim que o escolhido se reconhece. Não por títulos, não por discursos, mas por pequenos atos de fidelidade a algo que ninguém vê, mas que você sente com clareza. Em algum momento nos próximos dias, talvez sem aviso, algo do que foi dito aqui vai voltar à tua mente enquanto você estiver fazendo algo banal, lavando louça, andando na rua, olhando para o nada. De repente, uma frase, uma imagem, uma sensação ressurge como se tivesse ficado escondida em algum lugar da tua memória. Não estranhe, é o eco. Todd trabalha com ecos. Ele planta sementes em camadas profundas, sabendo que elas não brotam quando você quer, mas quando o nervo de Deus decide que você está pronto para ouvir aquela verdade sem se destruir por ela. Você pode até tentar racionalizar, explicar tudo, transformar essa experiência em conceito, enquadrar em alguma teoria que já conhece. Faz parte. A mente gosta de sentir que está no controle, mas mais cedo ou mais tarde você vai se perceber em um daqueles instantes em que não dá mais para mentir. Então a pergunta vai se apresentar de novo, simples e devastadora. Até quando vou negociar quem eu sou em troca de um pouco de paz falsa? Essa pergunta não vem de fora. É o nervo de Deus sussurrando com a voz de Todd, usando o teu próprio idioma interno para te chamar para casa. Talvez a maior revelação de tudo isso não seja sobre arcontes, nem sobre estruturas invisíveis, nem sobre mistérios cósmicos. Talvez seja o reconhecimento de algo muito mais íntimo, a sensação de que você nunca esteve completamente rompido com o divino, apenas distraído demais para perceber por onde ele sempre te tocou. Cada dor, cada incômodo, cada inquietação que você tentou medicar, apagar, ridicularizar, agora se mostra como trilha. O que antes parecia castigo começa a se revelar como rota, e você percebe que o nervo de Deus não veio para te tirar do mundo, mas para te recolocar nele de forma inteira. Se em algum nível você sente que algo se moveu aí dentro, por menor que seja, honre isso. Não precisa entender tudo. Não precisa colocar um nome em cada sensação. Não precisa sair daqui com um plano perfeito.
Apenas reconheça que uma parte tua está mais viva agora do que estava antes, e essa parte merece ser alimentada. Talvez seja deixando um comentário sincero, escrevendo o que isso despertou em você. Talvez seja compartilhando esse conteúdo com alguém que você sente que está na mesma encruzilhada. Não por obrigação, mas porque não faz sentido guardar sozinho aquilo que te tocou de verdade. Talvez seja simplesmente se inscrevendo para continuar bebendo de fontes que te lembram de quem você é quando o mundo tenta te hipnotizar. Perceba que até a forma como você responde a esse impulso faz parte da história que está sendo escrita. Curtir, comentar, compartilhar, se inscrever aqui não são apenas interações mecânicas. Podem ser rituais simples através dos quais você declara para si mesmo: eu escolho continuar acordado, eu escolho continuar ouvindo, eu escolho continuar permitindo que esse nervo sagrado me conduza. Não é sobre ajudar um canal, é sobre sustentar uma frequência dentro de você, sobre criar pontos de retorno quando o ruído lá fora tentar te puxar de novo. No fim, nada termina aqui. O vídeo é apenas um portal, não o destino. Quando a tela escurecer, o verdadeiro conteúdo continua. Ele passa a existir no modo como você olha para o próximo dia, no jeito como encosta a cabeça no travesseiro, no cuidado que você passa a ter com aquilo que permite entrar na sua mente e no seu coração. Todd se afasta em silêncio, como quem fecha um livro sabendo que a história não acabou, apenas mudou de forma. O nervo de Deus segue aí, onde sempre esteve, apenas um pouco mais desperto, um pouco mais exigente, um pouco mais impossível de ignorar. E talvez toda essa jornada possa ser resumida em uma única verdade sussurrada, simples e inevitável. Não é Deus que está distante de você, é você que, aos poucos, está voltando para o lugar onde ele sempre esteve.